Hoje eu gostaria de falar sobre algumas advertências que Jesus nos deixou. O texto de nossa reflexão é caracterizado ou marcado pela expressão "ai de vocês". Essa expressão ela aparece 8 vezes neste texto, dando início a algumas advertências de Jesus. O interessante é que essas advertências são sempre dirigidas aos mestres da lei e a fariseus. Os mestres da lei e fariseus eram os homens responsáveis pela religião judaica. Contudo, suas atribuições não alcançavam somente a dimensão religiosa. Elas interferiam também na vida política de Israel. Entendo dessa forma que essas advertências são dirigidas hoje aos homens responsáveis pelo governo, os políticos, e pela religião, os sacerdotes de modo geral. Entretanto, elas não deixam de ser dirigidas a mim e a você, que temos também uma responsabilidade diante de Deus e do conhecimento que temos de sua palavra. Afinal, somos todos sacerdotes do reino de Deus. Os mestres da lei e fariseus eram os responsáveis pelo cuidado da lei de Deus, embora Israel estivesse sob o domínio do Império Romano. Na cultura israelita, a lei de Deus também servia para as decisões trabalhistas, familiares e políticas. As leis de Deus abrangiam todas as dimensões da vida social de Israel. E por isso que eu estou dizendo que essas advertências elas seriam dirigidas àqueles que receberam o poder para legislar, assim também como aos religiosos, que deveriam aproximar o homem de Deus. E é por isso então que eu disse que devemos ler essas advertências pensando que elas são dirigidas aos políticos e também aos sacerdotes de hoje, mas que também são dirigidas a mim e a você, que também somos sacerdotes de hoje e que também participamos da vida política do nosso país. O primeiro ai, no versículo 13, é uma condenação à religião que fecha a porta do reino dos céus aos homens. Essa é uma condenação voltada para nós cristãos, direcionada principalmente aos que exercem o ministério. Mas é uma condenação voltada para nós cristãos que tornamos o acesso à Igreja de Cristo cheio de obstáculos. Isto é, que exigimos dos homens o que Deus não exige. Jesus disse: "Vinde a mim, o que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei." Entretanto, em nossa religiosidade, colocamos sobre o cansado mais peso. Criamos uma igreja institucionalizada que caminha muitas vezes paralela à Igreja de Cristo e não como parte e expressão da Igreja de Cristo. Assim como um poder do tráfico caminha paralelo ao poder legislativo do nosso país. Essa igreja institucionalizada cria normas, leis e culturas que muitas vezes mais afasta o povo de Jesus Cristo do que os aproxima. O legalismo transforma o evangelho libertador de Cristo em obrigações pesadas para se cumprir. Não sou contra a igreja institucional, ou contra a instituição chamada igreja. Apenas desejo ressaltar que essa igreja ela não pode se tornar maior que a Igreja de Cristo. Isto é, a igreja como instituição não pode ser maior que a igreja viva de Cristo. A igreja precisa se organizar para melhor servir. Entretanto, ela não deve criar leis como expressões normativas de uma verdadeira espiritualidade.
O segundo ai, no versículo 14, é uma condenação aos religiosos que não respeitam as dificuldades vividas por algumas pessoas. São capazes de lhe exigirem até mesmo o pouco que elas possuem, usando de uma falsa espiritualidade. Homens que se fazem de bom, mas possuem apenas um interesse: saciar seus próprios interesses. As viúvas representam a classe social desamparada, sem recursos para trabalhar e sem autossustento. A necessidade humana precede as regulamentações religiosas e os interesses eclesiásticos. E essa afirmação ela é sustentada por Jesus em seu ensino aos fariseus, descrito no Evangelho de Mateus, capítulo 12, do verso 1 a 8, onde narra o fato de Davi e seus homens terem se alimentado dos pães separados exclusivamente para os sacerdotes, segundo a lei de Moisés. O terceiro ai, no verso 15, condena aqueles que buscam converter vidas a Deus na base da religiosidade. Dizem que viver para Deus é guardar isto ou aquilo, fazer isto ou aquilo. Por trás deste guardar ou fazer, vem uma série de leis e exigências para que Deus os aceite como seus filhos. Ensina o povo a confiar nos seus méritos, nos seus esforços para serem amados por Deus. Na verdade, estes religiosos estão enviando essas pessoas ao inferno, pois não existe salvação no esforço humano. Não existe nada que possamos fazer para merecermos o amor e o perdão de Deus. A única coisa que podemos fazer é crer. Cristo já fez tudo por nós. Todo aquele que crer nele será salvo. Romanos 5,1 diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9 diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês. É dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. O quarto ai está no verso 16 de nossa reflexão. É uma condenação àqueles que amam mais o ouro, o dinheiro, do que o próprio Deus. Pessoas que não respeitam a casa de Deus, mas a usam para um enriquecimento ilícito. Fazem de Deus e da fé um meio para engordarem suas contas bancárias. E em nossos dias temos visto muitos líderes valorizando mais a oferta do que o altar, do que a adoração. Não é o valor que depositamos que nos fazem gigantes na fé, mas é como expressamos nossa adoração a Deus. É como entregamos nossas ofertas que faz a diferença. E uma verdadeira oferta de adoração não se coloca no altar na esperança de receber um benefício através dela. Uma verdadeira oferta de adoração é uma rendição e entrega plena de nossas vidas e de tudo que temos ao Senhor, imbuídos do sentimento de servos e nada mais. Em nossa próxima reflexão, veremos os outros 4 ais mencionados por Jesus. Neste momento, acredito que o importante é fazermos agora uma reflexão de como temos servido a Deus e de como temos pregado seu Evangelho. Deus te abençoe.